Meu Casamento Feliz é o anime mais comentado dessa temporada. Fato impressionante, ainda mais tratando de um shoujo de romance e um drama, um gênero que não muitos otakus brasileiros acham atraente. Mas ainda assim, essa série da Netflix conquistou muitos fãs com sua delicadeza, emoção e efeitos. Eu sou a Moça Nerd e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje vamos falar de Meu Casamento Feliz, princesas da Disney e o que elas têm em comum. Meu Casamento Feliz é uma série de anime lançada em 2023, baseada numa série de light novels. A história é sobre Miyu Saimori, uma garota abusada e negligenciada pelo pai, pela madrasta e a meia-irmã, que vê sua vida mudar depois de um casamento arranjado com o misterioso e poderoso Kyoka Kudo, um militar com fortes poderes mágicos, mas que dizem rejeitar todas as mulheres com a qual já se envolveu. Desde o primeiro momento, muitas pessoas, eu inclusive, notaram a semelhança que essa história tem com o nosso conto clássico da Cinderela, né? De que a protagonista é uma menina órfã, com uma madrasta e malvados que percebe a felicidade só depois de fugir da sua família e se casar. Essa situação que a gente já viu 1000 vezes aqui. Com toda sinceridade, eu não sei se a inspiração do Meu Casamento Feliz em Cinderela foi proposital ou não, nem sei se Cinderela é uma história tão famosa no Japão, mas sendo proposital ou não, eu acho que essa semelhança, em vista dos tempos atuais, levanta uma questão importante. Eu tô falando da desconstrução do símbolo da princesa dos contos de fadas. O que eu quero dizer com isso? Bem, vamos em partes, como diria Jack o Estripador. A desconstrução é quando você pega um arquétipo muito famoso, um clichê de história, digamos assim, e o desenrola de uma maneira diferente de como todo mundo conhece essa história, uma maneira diferente de como todo mundo conhece, para você demonstrar como esse arquétipo tem falhas, seja no conceito, na execução, no seu realismo, etc. Ou seja, a desconstrução, de uma maneira bem geral, é você pegar uma história conhecida e falar, pera, não é assim que funciona não. E nos últimos anos tem havido muita desconstrução sobre a princesa clássica dos contos de fadas, e tem sido cada vez mais criticada como um mau modelo para meninas, sendo uma personagem feminina frágil, submissa e sem agência nas histórias, mesmo quando ela é a protagonista. É tipo, todos os problemas do filme inteiro se resolvem no final quando ela conhece um cara, que resolve os problemas pra ela e os dois se casam, sem nenhum desenvolvimento, sem nenhum desenrolar. Ironicamente, a Disney, que é provavelmente a maior responsável por popularizar esse arquétipo no ocidente no último século, desde que lançaram Branca de Neve lá em 1937, é quem parece fazer um esforço maior para criticar esse mundo das princesas. Se você analisar os filmes modernos, eles faziam um grande esforço para se afastar da imagem dos filmes clássicos, como por exemplo em Frozen, a princesa Anna aprende a não se casar com um homem que acabou de conhecer, como muitas das princesas antigas faziam. E no filme da Malévola, tem uma cena criticando o príncipe querer beijar a princesa adormecida, como acontece no filme clássico da Bela Adormecida. E por aí vai. Essa desconstrução transforma um modelo de princesa clássico num personagem detestável, um mau exemplo, uma personagem plana e sem graça. Nesse sentido, Meu Casamento Feliz chegando essa história clássica, com um personagem frágil, emotiva e impotente durante a maior parte da história, parece ir contra os valores que o Ocidente está tentando desenvolver. Assim sendo, o que explica todo esse sucesso do anime, tanto entre meninos e meninas de muitos países diferentes? Eu acho que o sucesso jaz em como o conteúdo do anime passa uma mensagem que escapa da compreensão do pensamento de boa parte do público ocidental. São os pontos positivos desse tipo de personagem. Sendo um anime, Meu Casamento Feliz é obviamente uma mídia japonesa, portanto, nasce de um contexto diferente. Como eu já falei antes aqui no canal, historiografia é a área da história que analisa como diferentes tempos e lugares percebem em sua história. É meio que a história sobre a matéria da história. O Japão normalmente tem uma divisão muito tradicional de gêneros. É tipo, os homens fazem coisas de homem e as mulheres fazem coisas de mulher. Claro que isso tem mudado de um tempo pra cá, mas o Japão ainda é um país muito conservador nesse sentido. Eu acho importante notar que Meu Casamento Feliz se passa durante a era Meiji do Japão, período de 1868 até 1912. É conhecido no Japão como período de progresso japonês ou da modernização japonesa, porque foi o período que o Japão começou a se abrir para o ocidente depois de mais de 300 anos fechado à influência estrangeira, e começou a absorver alguns costumes ocidentais para modernizar o estilo de vida japonês, sem, contudo, esquecer dos valores tradicionais do país. Reparem nos cenários e nas roupas do anime. Enquanto a maior parte das roupas e das casas são tradicionais do Japão, você ainda pode ver uma forte influência europeia. Os uniformes militares são em estilo europeu, o carro da Kyoka também é ocidental, algumas mulheres usam roupas de estilo vitoriano inglês e por aí vai. Dá pra ver que o cenário é o Japão de décadas atrás, mas com uma pitadinha gringa, digamos assim. Esse período de transição é relevante porque é um anime que brinca muito com valores, misturando o pensamento japonês e o pensamento ocidental. A desconstrução da princesa é uma crítica aos papéis tradicionais da mulher, pelo menos no ocidente. No Japão, já que os papéis de gênero se formam de modo diferente, como eu falei antes, toda a análise desse item tem em relação ao Japão vai ser diferente. A Miyu tem uma aparência clássica de beleza japonesa no anime, principalmente se você comparar com a irmã
Kaia, a irmã mais nova, tem cabelos claros e cacheados, uma pele com um tom de cor a mais, uma personalidade mais forte, tem todo um jeito mais normal pra gente, digamos assim. Já a Mio tem pele pálida e cabelos longos, lisos e pretos. A personalidade dela é mais calma e introvertida e ela é bem prendada e feminina. Todas as características fazem parte do ideal de Yamato Nadeshiko, que é um termo no Japão usado para descrever os valores de uma boa mulher japonesa. É tipo a frase do boa, recatada e do lar que a gente tem aqui no Brasil. É uma frase usada para uma mulher boa para casar no Japão, digamos assim. Ou seja, a protagonista Mio é meio que uma mulher padrãozinho no contexto japonês. E o fato desse anime, que fez tão sucesso, ter como protagonista uma mulher padrão, num contexto clássico de princesa, aquela situação bem Cinderela mesmo, que é maltratada pela família adotiva, é toda feminina e recatada, e é aparentemente resgatada por um príncipe. Essa personagem tão tradicional ser tão adorada nesse contexto que a gente está vivendo, é uma reafirmação do valor da princesa tradicional, sem, contudo, deixar para trás os valores modernos de independência. É meio quase como se esse anime servisse como uma desconstrução da desconstrução. Se os filmes ocidentais falam que o papel da princesa tradicional é antiquado, o Casamento Feliz mostra como esse papel ainda pode ser admirado se for bem escrito, e faz isso mostrando como pode ser uma boa personagem principal que possui essas características, sem contudo precisar ser uma donzela em apuros, digamos assim. Se a princesa tradicional é criticada por se casar com um homem que acabou de conhecer, a Mio inicialmente nem mesmo queria se casar com o Sr. Kudo, ela só fez isso porque ela não tinha pra onde ir. Se a heroína moderna não pode ser subserviente a ninguém, a Mio vai gradualmente aprendendo a ser mais corajosa e assertiva ao longo da história. Primeiro a enfrentar sua madrasta e sua irmã, e depois enfrentando seu avô, e finalmente salvando Kyoka do seu feitiço. Ela vai gradualmente crescendo, uma pessoa indefesa para uma pessoa poderosa. Se o símbolo da princesa é ruim por incorporar as piores partes de uma mulher exemplar, entre várias aspas, a Casamento Feliz serve para lembrar que ser feminina não é necessariamente ruim. Durante o anime, ela toma ao se personar mais feminina como uma mulher mais feminina que também é mais assertiva e poderosa do que ela. Mostrando que você ter essas características tradicionais não necessariamente te torna submissa ou fraca. E acima de tudo, a personagem principal mostra que para você ser fisicamente forte, você precisa, em primeiro lugar, ter uma mente forte e sã. No final do anime é revelado que, ao contrário do que todos pensavam, a Mio tem sim poderes sobrenaturais, mas que só se revelam muito mais tarde na sua vida. Acontece que a mãe da Mio selou seus poderes porque sabia que ela seria usada por esses poderes se ela os tivesse imediatamente. Então a Mio só recebe os poderes muito mais tarde na vida, e depois de um processo doloroso. Mas o que finalmente faz os poderes despertarem é ela enfrentar o seu passado. No último episódio, a Mio entra na mente do Kyoka para livrá-lo de um feitiço, mas antes que consiga fazê-lo, ela precisa enfrentar um reflexo de si mesma, que representa toda a amargura e raiva que ela sente por sua vida infeliz, assim como a sua vontade de desistir. Mio enfrenta essa cópia do mal dela mesma não só com força bruta, mas também verbalmente. Ela declara que toda sua dor está no passado, e que agora ela ama. Ela declara que toda sua dor está no passado, e que agora ela tem uma vida feliz ao lado de quem ela ama. E assim ela supera toda a negatividade que tinha no fundo da mente. É significativo que ela derrote o seu inimigo não apenas com força bruta, mas também com a sua positividade, o perdão para consigo mesma e a sua superação, ou seja, a sua resiliência, que ela aprendeu com toda a dor que ela passou no passado. Porque não importa o pior tempo que você passou no passado, a capacidade de permanecer firme e suportar os momentos ruins até ter a chance de construir uma vida melhor é a melhor lição que você pode tirar do seu tempo ruim. E o final coroa esse ensinamento. A Mio saber superar o seu passado de crueldade e negligência é o que a faz ser capaz de despertar o seu poder e ser capaz de salvar o Kyoka. Essa aparente fraqueza da suavidade e compaixão dá a Mio a sua maior força, e ela usa suas novas habilidades, a capacidade de entrar nos sonhos e influenciar a mente das pessoas, para salvar o seu príncipe encantado, assim como ele salvou ela também antes, porque isso os torna mais fortes, eles se importarem um com o outro, e darem tudo de si para se salvar e se apoiar faz deles um casal que se completa, assim como o próprio Kyoka diz. Era eu quem deveria estar protegendo você. Eu admito que quando eu comecei a ver o anime, eu fiquei irritada com a falta de reação da protagonista. Ela se deixava ser usada por todo mundo e aguentava tudo com a cabeça baixa, que eu comecei a achar ela chata. Mas conforme ela se desenvolvia, se tornava mais feliz e mais independente, dava pra ver que a impotência dela no começo foi de propósito, porque ela ia crescer. Mas mesmo crescendo, ela não se deixa afetar pelo passado. Ao contrário, ela continua gentil e inocente como sempre foi. Mas mesmo crescendo, ela não se deixa corromper pelo passado. Ao contrário, ela continua gentil e inocente como sempre foi. Só que agora, como o próprio anime diz, mais feliz ao se sentir amada e desejada. Dias voltaram a ser tranquilos. E eu não tive mais pesadelos ou noites sem dormir. Agora eu tenho a oportunidade de me sentar ao lado dele, compartilhar refeições com ele, enquanto temos conversas descontraídas juntos. E com isso, quanto mais tempo eu passo ao lado dele, mais eu noto
o verdadeiro sentido da felicidade e aprecio cada um desses momentos. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Curta, se inscreva, ative o sininho e comente. Espero que nos vejamos semana que vem. Até breve. Tchauzinho!